Olá, meus irmãos queridos, família GAS. Eu venho defendendo há meses, 10 meses para ser mais exato, né, a atipicidade da questão do crime federal da GAS. Não há mal que dure para sempre. Na semana passada, nós ficamos sabendo de um habeas corpus, onde o Gladson teve uma preventiva que eu entendo que vai ser estendida para a outra preventiva federal, no caso da Operação Criptos, e que em relação ao crime federal inexistente, que eu entendo, né? Há 10 meses eu venho falando sobre isso, e esse meu entendimento depois foi corroborado pelo voto divergente do eminente desembargador federal William Douglas, tá? Então, teve um julgamento, muitos assistiram, né, semana passada, esse julgamento do nobre ministro Noronha, foi um julgamento público, tá? E agora eu vou ler o voto do nobre ministro João Otávio de Noronha. Foi um julgamento público, portanto, elimina qualquer tipo de questão de segredo de justiça. Foi muito bom, olha só, né, que a gente vem buscando em relação à Operação Criptos, tá? Crime federal, isso envolve a todos, tal qual o Magnum já conseguiu a extensão para ele ser solto. Isso vai acontecer com o Tunay e com a Márcia. Não sei em relação às pessoas que não foram presas, que estão sobre o manto do termo foragido. Não sei se vai ser extensivo a eles, pode ser que seja. Mas o que importa aqui é o cerne da questão. Eu vou ler. Escute com atenção, para que depois não tenha dúvida. É uma guerra muito grande, que às vezes as pessoas têm dúvida porque simplesmente não vê um vídeo todo, tá? Eu gasto meu tempo vendo essas coisas, deixando de estar com a minha família. Gaste um pouquinho também para ver o vídeo todo, tá? É um informativo, que depois, se for me perguntar alguma coisa, eu não vou responder, porque tá no vídeo, tá? Isso aqui é uma questão informativa. Vamos ao voto. Excelentíssimo ministro João Otávio de Noronha. Trata-se de agravo regimental interposto pela GAS, o Gladson Acácio dos Santos, contra a decisão do ministro Jesuíno Risato, que negou provimento ao presente recurso de habeas corpus. Nas razões recursais, o agravante insiste na caracterização de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a falta de fundamentação do decreto prisional. Salienta que, quanto à garantia da ordem pública e da ordem econômica, não há notícias de nenhum investidor lesado pela sua conduta. Tanto o é que seus clientes protestam fervorosamente contra a sua prisão. Aí o pessoal que fala que protesto não adianta nada. Parabéns, Luiz Pontes. Ressalta suas condições favoráveis pessoais, a saber, é primário, tem bons antecedentes e foi denunciado por crime sem violência ou grave ameaça. Tu vê uns vídeos meus aí para trás que você vai ver o que eu falo, né? Parece que o nobre ministro copiou, desculpe, né? Mas foi só uma brincadeira, porque qualquer pessoa que leia a Constituição Federal vai saber disso aqui. Requer o provimento do agravo regimental para ser provido recurso em habeas corpus e substituído a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso. É óbvio, para o Ministério Público Federal todos nós tínhamos que estar preso. Agravo regimental apresentado, aí vem umas questões de ordem. Após detida a análise dos autos, com a devida vênia ao eminente ministro relator, Jesuíno, convencime da inexistência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva imposta ao agravante, Gladson. O agravante foi preso preventivamente em dia 25 de 8 de 2021, tendo sido denunciado pela prática em tese das infrações previstas. Aí vem todos aqueles tipos penais, né? Aquele crime jogado para o alto.
Narra a denúncia que a empresa GAS Consultoria e Tecnologia, administrada por Gladson e Mireles, ofertava contratos de investimento coletivo em criptomoedas sem registro na CVM, mediante a promessa de retorno mensal fixo de 10% bruto sobre o capital em moeda nacional investido, com resgate após prazo estipulado em contrato. Tá? Aí vem umas decisões judiciais, que não cabe agora a leitura, e volta o ministro. É disso que a prisão preventiva é medida de exceção. Quem lê a Constituição, os códigos penais, vai saber disso. Qualquer pessoa, devendo estar fundamentada em dados concretos, quando presente indícios suficientes de autoria e provas da materialidade delitiva e demonstrada a sua imprescindibilidade nos termos do artigo 312, que fala... Deixa eu botar aqui, que fala desse tipo de procedimento, dado seu caráter aqui, artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, tal. Dado seu caráter excepcional, também deve estar evidenciado a insuficiência de outras medidas cautelares, uma prisão domiciliar, uma tornozeleira eletrônica. Como ressaltado no acórdão recorrido, as criptomoedas não dispõem ainda de regulamentação própria na CVM ou no Bacen. Dia 27 de outubro eu estive numa audiência pública defendendo o modelo de negócios da GAS e a injustiça, ilegalidade, inconstitucionalidade, porque não havia regulamentação, porque estávamos numa audiência para ajudar a regulamentar, pairando dúvidas quanto à natureza das operações realizadas pelos denunciados e, por consequência, quanto à própria tipicidade, lembra que eu botei, decore a palavra atipicidade, das condutas em apuração. Veja-se que, a priori, não se está aqui tratando de fraude contra investidores ou de estelionato, mas sim de captação de recursos para aplicação em ativos de criptomoedas, que, repita-se, ainda não estão regulamentados no Brasil. Aí vem umas decisões judiciais, volta o ministro. Esse entendimento, a propósito, alinha-se à conclusão que chegou à terceira sessão do STJ. No julgamento, aí vem o número, no sentido de que operação envolvendo compra ou venda de criptomoedas não encontra regulação no ordenamento jurídico pátrio, pois as moedas virtuais não são tidas pelo Banco Central do Brasil como moeda, nem são consideradas como valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários, não caracterizando sua negociação por si só os crimes tipificados, os crimes que são tipificados na Operação Criptos. No que concerne a suposta participação em organização criminosa, quanto à prisão preventiva de seus integrantes para interrupção de suas atividades, seja admitida pelos tribunais superiores a mera imputação da prática dos crimes previstos na lei, por si só não justifica a imposição automática de custódia prisional. No caso, pelo que se extrai dos autos, a organização criminosa investigada já foi desmantelada e os administradores da empresa estão afastados de suas atividades, neutralizando, portanto, o risco de reiteração de delituosa. Outro ponto que merece destaque é a fragilidade dos argumentos colhidos pelas instâncias antecedentes, segunda e primeira instância, quanto às ameaças a jornalistas, fundamentados apenas em matérias jornalísticas, os quais não sequer foram nominados. Portanto, esse fundamento não se sustenta em elementos concretos dos autos. Isto quer dizer, os juízes estão julgando com base em notícia de jornal. No primeiro período da faculdade a gente aprende, notícia de jornal não é sentença. Além disso, volta o ministro, não se pode perder de vista que a recorrente está sob custódia prisional há 10 longos meses, embora se trate de crime sem violência ou grave ameaça, figurando como acusado o indivíduo primário, sem antecedentes criminais e com o endereço certo. Cara, quem me acompanha há muito tempo vai escutar eu falando muito sobre isso. Predicados que, apesar de não serem garantidores de eventuais direitos à soltura, merecem ser devidamente valorados quando não for demonstrada a real indispensabilidade
injustiçabilidade da medida constritiva. Diante deste cenário, parece-me desproporcional, fala o ministro, a imposição de prisão preventiva, pois é possível assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPC. Por isso que eu digo, foi um assodamento, uma precipitação. Poderia investigar, entrega a notificação, defesa, e o devido processo legal estaria sendo respeitado. Por fim, diz o ministro, o cogitado risco de fuga pode ser prevenido por meio de recolhimento do passaporte, da proibição de se ausentar do país e de outras medidas cautelares alternativas. Ressalte-se o firme entendimento do STJ de que a prisão preventiva somente se justifica quando é impossível se alcançar idêntico resultado ao cautelatório por instrumento menos gravoso. E finaliza, assim, diante das peculiaridades do caso, fica esvaziada a necessidade de custódia prisional, sendo possível e suficiente sua substituição por outras medidas cautelares. Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento do ministro relator, dou provimento ao agravo regimental para prover o recurso em habeas corpus, revogando a prisão preventiva imposta ao agravante, substituindo por cautelares diversos, tornozeleira e por aí vai, que deverão ser fixados pelo juízo de origem. É o voto. Estamos batendo nisso há 10 meses. Não é crime violento o que está sendo acusado, tem residência fixa, não tem nenhuma anotação criminal. Agora estão vendo isso. O doutor William Douglas já tinha visto isso há meses atrás. E a gente vai batendo como advogados que leem a Constituição e respeitam a Constituição Federal. Existe sim uma chance de uma solução. A justiça está sendo feita. Homenageio novamente ao doutor Felipe Prates, doutor Ciro e o doutor André Espanhol, porque foram eles que conseguiram essa decisão positiva. Pessoal, não vamos perder a fé. Eu venho batendo nisso. Não vamos perder a fé. Vamos ter paciência. Fiquem firmes. Não há mal que dure para sempre. Deus está com a gente nessa batalha. A espada da justiça está empunhada em nossas mãos. Vamos seguir com fé. Vai ser julgado um conflito de competência que pode derrubar a Operação Criptos como um todo. Aquela operação assodada, feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal. Como eu falo, não somos contra a investigação, somos advogados. Artigo 133 da Constituição Federal, indispensáveis à administração da justiça. Portanto, os órgãos judiciários poderiam ter intimado a empresa, mantido os pagamentos dos clientes. Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas morreram e não viram a solução desse problema, quantas pessoas estão em depressão, porque uma empresa pagante tem toda a sua diretoria presa ou em estado de foragido, enquanto várias empresas lesam, como a Rental Coins, que eu estou de frente também na tentativa de ajudar os clientes, continuam soltos. Isso é injusto, isso é inconstitucional e isso é ilegal. Eu falo isso há 10 meses. É a defesa pela justiça. Eu não participo da seita, tanto negativa quanto positiva, onde tudo que a GS faz é errado ou tudo que a GS faz é uma maravilha. Não, aqui eu estou pela justiça e pela justiça continuarei até Deus permitir e até o fim. Um grande abraço a todos e vamos vencer, porque eu e você, nós temos direito.